Estamos voltando. Graças a Deus. Bom, hoje é dia 27 de julho de 2026, segunda-feira, né? Aqui em São Paulo, um dia de sol azul, mais frio no inverno, né? Devemos estar aí por volta de 15, 16 graus, mas vai esquentar. Como nós paramos, a pedido de Deus, de gravar as lives de estudo bíblico há praticamente 10 meses, né? Foi dia 16 de setembro de 2025. E de lá para cá, por ordenança, nós fizemos muitos estudos, aprofundamentos, né? Direcionamentos. Nos aproximamos de uma comunidade, passamos a prestar culto, né? E ajudamos em outras também, né? Mesmo à distância pela internet. E agora, depois de todo esse processo, papai ontem nos deu o direcionamento de retornar, mas dando uma ajuda, como seria a palavra, não mentoria, né? Um suporte, né? De tudo aquilo que ele nos direcionou e todo o processo que nós passamos de aprendizado do calendário bíblico, das leis bíblicas. Muita gente fala calendário judaico e tudo mais, só que esse calendário foi passado para Moisés depois da libertação do povo judeu que estava no Egito, né? A passagem, essa contagem do calendário está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Isso. Né? E para que a gente não fique fora do calendário, fazendo orações aleatórias, fazendo pedidos para Deus fora do tempo, porque Ele escuta todas as orações, Ele anota tudo, mas como o celestial é legal, né? Nós precisamos também estar alinhados com aquilo que Deus deu de orientação. Dentro das orientações, existe um livro chamado Deuteronômio, que foi um direcionamento das leis durante Moisés estar no deserto, orientando o povo para entrada na terra prometida, aprender novamente tudo aquilo que já tinha sido passado, só que agora com leis escritas. Antes eram faladas. Nesse ponto, tudo estava sendo escrito por escribas, né? E tudo isso foi guardado e documentado. É importante que a gente aprenda, porque se a gente quer andar no caminho de Deus, a gente precisa estar alinhado com aquilo que Ele ensinou. Ele quer os filhos dele junto com Ele para que Ele possa protegê-los. Mas quando a gente não anda dentro do alinhamento que Deus dá, nós abrimos brecha para o inimigo jogar suas flechas e abrimos com essas flechas legalidade para o inimigo levar ao tribunal celestial e dizer: estes não estão andando corretamente como o Senhor designou. Com isso eu posso agir na vida deles. É claro que Deus é legal, Ele não gosta, mas essas atuações do inimigo por legalidade dão um ensinamento a mais para que Deus possa nos forjar e estarmos mais limpos, puros e próximos dele. Então, muitas vezes, na carne, a gente tem um olhar de sofrimento, de alguma coisa ruim que passamos. Mas quando a gente olha pelo lado de Deus, Ele fala: eu estou te forjando para que você saia mais forte e não caia mais nesta armadilha.
que muitas vezes somos nós mesmos que armamos a armadilha e caímos. A nossa carne. É a nossa carne. É uma coisa que é importante. Esse ponto da jornada sobre conhecer o calendário de Deus, não só o calendário dos judeus, né? Mas o calendário de Deus, o calendário bíblico. Uhum. Conhecer algumas tradições, né? Como, por exemplo, a leitura da Paraxá, que é o que nós vamos fazer agora, que são BC personal. BC é o Bruno. Né? Fala, Bruno. Seja bem-vindo. Então, assim, conhecer, então, essa tradição da Paraxá, que são leituras de porções diárias da Bíblia, né? Bom dia. São leitura de porções diárias da Torá. O que corresponde à Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, estou falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e... Eita, estou esquecendo de um. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e... Peraí, gente. Me perdoa aí. A gente também está começando a guardar tudo. Abriu... Números. Tá? Que são os livros dados lá para Moisés. Como eu tinha explicado antes, era tudo falado de pai para filho. Aqui estava sendo documentado e guardado. Então esses são os primeiros livros dados para Moisés, aonde ele descreveu, fora outros também, né? Tipo o exemplo de Jó, que também foi... Que foi o primeiro livro. Não, o primeiro livro. Mas deixa eu só terminar o raciocínio. A fazer a leitura das porções dos primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá ou o Pentateuco, tá? Chamam assim também, corresponde ao arroz com feijão, sabe? Você lê aquela porção diária e você tem ali o maná diário, sabe? Aquele alimento que é para o espírito. Para o espírito, mas que é o essencial. Que vai sempre te lembrar, né? E vai reacender, porque o Senhor nos prometeu, depois do sacrifício de Jesus, né? Que as leis estariam gravadas no nosso coração e na nossa mente. Mas no estado de corrupção que a gente vive, né? A gente lê essas porções diárias, reacende essa lembrança, tá? E isso é muito importante. Além de fazer a leitura de uma porção da Torá diária, né, de acordo com as divisões que pessoas que fazem que tem esse hábito de ler a Paraxá diariamente, é a mesma porção que todo mundo está lendo todo dia. Isso tem uma força no mundo espiritual muito grande, tá? Mas além disso, ele também vai nos dar uma palavra por revelação, que daí pode cair nos evangelhos, né, no livro dos profetas, aí é com Deus. Aí é direcionamento do Pai. Exatamente, né? Tá? Então, dentro desse ensinamento, dentro desse ensinamento e direcionamento novo que ele está nos dando, novo aqui, né? Mas a gente já pratica bastante tempo. Já pratica, tempo. A gente há mais de um ano já está inserido nesse ensinamento, e aí ele fala, agora você já tem uma maturidade inicial para poder direcionar aqueles que ainda não estavam entendendo e dar o seu testemunho de tudo aquilo que mudou na vida de vocês, dentro dos cuidados que Deus tem, direcionando e orientando dentro dos preceitos que Ele deu desde o princípio. Vale ressaltar o seguinte, que isso que Ele está indicando para nós, que a gente está compartilhando aqui, por ordenança dEle, corresponde ao momento, ao ponto no tabuleiro da vida que nós estamos. Se porventura, tá, o Senhor não falou contigo sobre aderir a esse costume da Paraxá, que são, né, essas porções diárias nessa sequência, se porventura o Senhor falar, olha, se para você ainda não faz sentido essa questão do calendário, né, bíblico, ou para você o calendário é outro, não tem problema nenhum, sabe? Essa só é a nossa estação e aquilo que Ele quer que a gente compartilhe. Por quê?
Porque nós já entendemos, ele já nos ensinou, que cada filho ele trata de forma personalizada. Cada comunidade ele trata de forma personalizada. Cada um está num estágio de evolução junto com ele. De evolução não, de despertamento, certo? Então, a gente respeitando cada um o estágio do outro, não tem treta. É só, né? Vem quem realmente está na mesma sintonia, ok? E aí, dentro desse entendimento, como eu disse sobre o nosso dia dentro do calendário greco-romano que nós usamos durante praticamente todo mundo, né? Mas no calendário bíblico, hoje, nós estamos no 5º mês, que é o mês de Av, no dia 13. Né? Sim. E dentro deste dia, deste mês, a leitura direcionada para a porção diária de hoje é Deuteronômio 8. Versículo 11 até o capítulo 9, versículo 3. Tá? A Lígia vai ler. Né? Então assim, ele diz aqui: mas vigiem para não esquecer do Senhor, o seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês, para que não aconteça que, depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e venham a esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito, e que os conduziu pelo imenso e terrível deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou a água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com o maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos essas riquezas com a nossa própria força e capacidade. Lembrem-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, ou seja, não é nossa, é dele, tudo é dele, confirmando a aliança que fez com seus antepassados, conforme se vê hoje. Só uma pausa para dar um contexto, que Moisés está aqui orientando o povo em relação à entrada na terra prometida. Ou seja, hoje vocês estão sofrendo aqui, o deserto está difícil, mas a promessa do Senhor para vocês é maravilhosa, né? Corre que quando chegar lá no bem bom, não esquece não, né? Vamos manter a honra ao Senhor, vamos manter a obediência aos seus mandamentos, né? Porque ele prometia: vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão comer de plantações que vocês não plantaram, né? Então, é muita abundância. Não porque vocês merecem, tá? Mas porque eu sou misericordioso, porque ele eu cumpre sou o que bom, promete. E porque eu capacito, certo? E continuando aqui, versículo 19 do capítulo 8. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, assegurando-lhes hoje que vocês certamente morrerão. Eu asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão, né? Então, assim, quando ele fala aqui de outros deuses, é porque principalmente lá na Terra Prometida, ela não está vazia, né? São 7 povos que eles tiveram que derrotar, que eram muito mais poderosos fisicamente do que eles. E serviam a outros deuses. Quando a gente traz isso para olhares espirituais, vamos lá, hoje em dia, quando o Senhor faz uma promessa para nós e quer nos levar rumo a essa promessa, né? Não só depois que a gente alcança a promessa, mas até durante o caminho. Que outros deuses nós estamos servindo, né? Não necessariamente só quando a gente pega e adora de fato uma entidade, entendeu? Não, mas muitas vezes o uso do celular vira um Deus na nossa vida. Qualquer né? coisa que ocupa o espaço de Deus Pai. Exato. Né?
tudo aquilo que está ocupando espaço na nossa vida de forma exagerada, que não está sendo usado para a obra, sabe? E sim mais para os nossos próprios interesses, pode roubar a glória de Deus. Então a gente sempre precisa ficar atento, e porque Moisés está aqui alertando, né? Certamente vocês morrerão se forem por esse caminho. E o morrer aqui não necessariamente é no físico carne. Também, na carne, mas morrer espiritualmente. Você vai apagando o fogo, vai ficando frio, vai se distanciando, né? Até não ter mais intimidade com o Senhor. E aí quando a gente não escuta a voz de Deus mais, a gente cai nas armadilhas, né? A gente realmente fica totalmente vulnerável. Ele continua aqui: como o Senhor fez com as outras nações, destruindo-as diante de vocês, assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Aqui já inicia o capítulo 9, que diz: ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o rio Jordão, para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades, protegidas por altos muros que vão até o céu. Eram os gigantes, né? O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão: quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vai à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de você, e você os expulsará e os destruirá conforme a promessa do Senhor, né? Então essa é a promessa dentro da promessa. Eu vou te dar uma terra que, né, emana leite e mel, e vou destruir assim povos que assim, nem passava pela tua cabeça chegar perto, quanto mais derrotá-los, né? E você vê a citação que está aqui no capítulo 9 de um dos povos que são grandes em estatura. E ele enumera, se você vai e faz a pesquisa, quem eram os Enaquins, né? Os de pescoço grande. Hoje, a relação que nós estamos tendo aí com avivamentos e muitos, como que eu posso dizer aqui, uma palavra que não vai ficar chocando, mas o falar, os ETs. De hoje, né, eram os povos diferentes que já existiam lá atrás, né? E aí quando você tem revelações atualizadas de coisas que já existiam lá no passado e que você não tem conhecimento porque não pesquisou, não se aprofundou, mas está aqui na palavra escrito, né? Esses povos já existiam, eles desapareceram. A gente não está falando de povos que foram extintos, eles foram vencidos, e muitas vezes alguns destes podem ter se escondido. Mas isso é só o meu olhar. Né? No final das contas, a gente precisa ter em mente que assim como nessa época, o inimigo ele vai, né, se mostrar de formas que ele mantenha o poder dele, né, na terra que ele acha que ainda que é dele. Então, nós não podemos, né, cair nesse engano, sabe? De achar que esses povos têm alguma coisa a ver com a criação divina. Não tem, né? Não tem, e o Senhor nos avisou algumas semanas, né, atrás, né, que alguns enganos poderiam subverter até os escolhidos, né? Isso está nas Escrituras. E, no entanto, aqui alguns pelo medo, às vezes outros, né, por outros motivos nessa fase, eles nem sempre
foram obedientes. A gente vai ver ao longo da história, né? Nem sempre foram obedientes nessa derrota a todos esses povos durante a tomada da Terra Prometida, né? E isso nos traz consequências até hoje. Entendeu? Então, mas isso é muito assunto. Vamos lá. Focando na palavra aí, na fração de hoje, a gente vê que tem todo o relacionamento com aquilo que ele nos pediu para fazer hoje. Retomar, né? Porque diz, lembrem das minhas leis. O que a gente está fazendo é obedecendo a ele para trazer para aqueles que também estão afinados com o que o Espírito Santo está trazendo para cada um, preciso me aprofundar, me afinar com as leis para caminhar corretamente, porque dentro de tudo que está aqui no capítulo 8, o último capítulo começa com um mas. Mas, se vocês se esquecerem, consequências vão ter, né? E é isso que em todos os alertas dos profetas antigos, dos juízes antigos e todos aqueles que caminharam em obediência a Deus, está descrito. Todos os alertas, todos os benefícios e as lembranças de promessas do que Deus tem para ser feito, ele fala, a minha parte eu vou cumprir, mas no final sempre tem um mas, e é isso que a gente precisa ter em mente. Ele está sempre falando de uma aliança. A aliança requer os dois lados, né? Que os dois lados cumpram. Então não se esqueçam. Você pode abrir agora, por favor? Então vamos com uma palavra do que o papai tem para nós hoje, né? Além da porção, né? Um direcionamento. Ele nos deu a palavra no livro de 2 Crônicas, capítulo 23. É uma palavra que ele está batendo nessa tecla já faz uns dias. Olha, ele nos deu essa palavra em abril desse ano, junho desse ano, julho também. E começa ali, ó, versículo 13 do capítulo 23. Lá ela viu o rei ao lado da coluna entrada, com os oficiais e os tocadores de trombeta ao redor dele, e gente de toda a terra se alegrava ao som de trombetas. Os cantores cantavam acompanhados pelos músicos que dirigiam o povo num grande cântico de louvor. Atalia rasgou as suas roupas e gritou, traição, traição! O sacerdote Joiada disse aos oficiais de Sem, tirem a rainha daqui e matem-na, mas não a matem aqui no templo. Matem também qualquer pessoa que tentar ajudá-la, pois o sacerdote havia dito, não a matem no templo do Senhor. Então a multidão abriu caminho e tiraram a rainha para fora e a mataram no estábulo do palácio. Depois Joiada fez um acordo de que ele, o povo e o rei seriam todos do Senhor. Então todo o povo correu para o templo de Baal e o derrubou. Destruíram os altares e as imagens e diante do altar mataram o sacerdote de Baal, Matã. Essa história, só para dar um contexto também, trata-se de uma avó. Ela, se não me engano, era mãe de Acabe e ela... Acabe, para quem não tem a lembrança, é a referência do mal dentro das referências más. Era a sogra da Jezabel, pensa? Né? E aí o que acontece? Aqui, ó. Depois da morte de Acabe... Não, perdão, deixa eu dar o contexto direitinho aqui, gente. Olha só. Mãe de Acarias. Eu vou ter que pegar aqui um pouquinho. E no capítulo 22 diz assim, então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como o novo rei, pois as tropas de árabes que vieram para roubar mataram os outros filhos de Jeorão. Acasias estava com 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia.
neta de Onri. Então, na verdade, ela era mãe de Acasias. Ele também andou nos maus caminhos de Acabe, porque a sua mãe o aconselhava a fazer o que era errado. Então, na verdade, Acabe era a referência do mal, né? Acasias andou nos caminhos de Acabe e também com força da mãe, né? E aí, quando Acasias morre, ela quer reinar. O que ela faz? Ela quer acabar com os filhos dele. Só que tem os herdeiros, né? Só que tem um que é escondido no templo. Que é o mais novo. Exato. E ele fica lá até alcançar uma determinada idade. Quando ele alcança essa determinada idade, o chefe da guarda, né? O sacerdote, né? Não, aqui, ó, o sacerdote junto com o chefe da guarda, que o Joiada é o chefe da guarda. Eles se unem para poder proteger esse pequeno rei, né? Vão até o templo para coroar o rei, e é essa cena aqui que a Thalia fala, né? Traição, mas foi ela que começou a traição em si, né? E aí, enquanto o povo tá lá alegre, coroando o rei, e ela tá fazendo essa cena, o Joiada fala, olha, não mata ela aqui no templo não, que entendeu? É um lugar sagrado. Tira ela, né, e mata ela lá fora. E depois disso, além de matá-la, eles também vão lá e destroem o templo de Baal, que era quem ela servia, né? Então tem muita referência, muita similaridade dessa palavra com a porção diária. Sempre vai ter, né? Ele sempre faz essas conexões, assim, de que, olha, povo, se vocês forem fiéis, eu serei fiéis a vocês vão poder usufruir da minha promessa. Agora, se vocês forem infiéis, o fim de vocês é esse. A Thalia foi infiel ao Senhor, né? Tanto que levou o povo a pecar construindo um templo para Baal. E aí, qual que é o que Moisés tinha avisado lá atrás? O futuro disso é a morte. O que aconteceu com a Thalia? Foi morta, né? E não importa quanto tempo vai demorar, a palavra do Senhor sempre vai prevalecer. Então essa é a mensagem de hoje. Isso. Né? Além da alegria de poder estar aqui dividindo com vocês a palavra de Deus na Bíblia, né? E a gente vai estar diariamente postando e replicando nas nossas mídias e nas mídias também que quiserem replicar isso como direcionamento diário, né, de como fazer. Muita gente fala, mas como que eu devo fazer e tal. Então vai ficar aqui registrado como uma ajuda, né, para aqueles que querem seguir. E é lógico, isso daqui vai ser só uma referência, porque cada um segue o teu caminho junto com o Pai. Todo sábado às 9 nós realizamos cultos, né, pelo Meet, sabe, que é uma plataforma de reuniões online. Nós temos feito isso ali junto com o grupo de oração, né, que é uma igreja, né? É um ministério dado lá no Rio de Janeiro. Isso. Na verdade está no Brasil todo, mas começou no Rio, né? A célula começou no Rio de Janeiro. Que é do Geração Eleita. E então a gente também vai compartilhar esses vídeos lá, né, com o grupo que a gente participa. Vamos compartilhar nos nossos canais pessoais, né? Ou seja, para que o trabalho do Senhor expanda, né? Se multiplique. Foi isso que ele pediu para nós, certo? Para a gente dar mais força ao que já estava sendo feito ali no secreto. Ok? Então é isso, gente. Essa é a porção de hoje. A gente agradece e pedimos que as bênçãos de Deus, né, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amém.